O Boa Noite Internet é um oferecimento seu, você, porque apoiando o Boa Noite Internet em boanoiteinternet.com.br/assine, que você ajuda a gente a seguir aqui contando histórias. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, eu sou o Cris Dias. Eu cresci ouvindo que fofoca era coisa de gente ruim, aquela coisa que precisa ser contada escondido, porque ninguém pode saber, né, que fui eu que passei a fofoca. Os fofoqueiros profissionais, ok, eram ao mesmo tempo evitados nos eventos, nas festas, nas ocasiões, mas também vistos como uma ferramenta, uma arma. Se eu quero atrapalhar uma pessoa, eu vou lá e faço uma fofoca. Até porque carreiras já foram destruídas por fofoca, principalmente quando eu era um garoto juvenil, e a pior fofoca de todas era dizer que a pessoa não era heterossexual. Um absurdo. Todo mundo sabe, mas não pode espalhar por aí. Em algum Boa Noite Internet já distante, eu contei a história do número de Dunbar, que é a quantidade de conexões sociais que as pessoas conseguem manter. O número de amigos próximos, colegas, etc., que leva esse nome porque foi inventado, foi proposto pelo antropólogo inglês Robin Dunbar lá no fim do século passado. É ele que diz que a gente consegue no máximo ter uns 100, 150 contatos entre amigos e colegas, ao ponto de que algumas empresas já chegaram a se subdividir quando passam de 100 funcionários para manter aquela conexão pessoal entre as equipes, para todo mundo se conhecer, saber o nome do colega, o que faz, né? Esse tipo de coisa. Mas hoje, aqui nesse episódio, a gente vai falar de um outro trabalho do Dunbar que virou um livro em 1996, que em português, se tivesse edição em português, ia se chamar Acicalamento, Fofoca e a Evolução da Linguagem. Essa palavra aí que derruba apresentador de podcast, acicalar, é o famoso vai pentear macaco. Em inglês é grooming, é quando um bicho está cuidando do outro. O macaco catando pelo na barriga do colega, o gato lambendo outro gato, essas coisas. No livro, Dunbar conta que a linguagem humana evoluiu da necessidade de a gente manter laços sociais em grupos cada vez maiores. Nos grupos menores de primatas, o acicalamento físico faz o papel de criação e manutenção dos laços sociais, mas aí com os grupos, as tribos crescendo em tamanho, ficou impraticável manter esses laços só na base do piolho. É aí que entra ela, a fofoca. O Dunbar defende que a fofoca é uma forma verbal de acicalamento. Ela existe até hoje para fortalecer os laços sociais. E que foi isso que permitiu aos humanos conseguirem manter coesão em grupos maiores, com mais complexidade social. E aí você extrapola isso para o mundo das redes sociais, das social redes, e talvez a fofoca seja a força que vai salvar a internet das garras das trevas do Elon Musk. É por tudo isso que hoje vamos receber aqui no Boa Noite Internet a Leila Germano, minha amiga que está ali no meu número de Dunbar. A gente vai conversar sobre como a fofoca virou meio que essa ferramenta de linguagem nos podcasts dela. Devagar, sem muito planejamento, mas como hoje ela defende, sempre rindo, sempre com piada, que a fofoca edifica. E cá entre nós podia ser um título muito mais fácil de falar, de pronunciar, para o livro lá do Robin Dunbar. Os podcasts da Leila, o Hoje Tem e o Fofoca na Calçada, aliás, são os mais novos podcasts produzidos aqui na Ampere, olha lá. Ouve aí, segue nas redes, segue no YouTube também, se você é desse tipinho que reclama, quando o episódio aqui inteiro não tem vídeo, tá lá no YouTube do Hoje Tem, segue lá. No papo de hoje a gente também vai falar, é claro, de como ela faz para criar tudo isso, também dessa coisa de transformar projeto pessoal, hobby, passatempo em trabalho. Foi conversa pra caramba, então você já sabe que para ouvir a versão completa sem cortes, é só apoiar a gente aqui para ter acesso ao Boa Noite Internet secreto. Vai lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como apoiar a gente. Mas a conversa começou pelo famoso começo, em como a Leila aprendeu a ser contadora de histórias. Eu estou aqui com uma convidada que tem um nome de quem levava bronca quando era criança. Eu puxei sua capivara e descobri que seu nome é Leila Maria. É Leiliana Maria. Leiliana Maria. Então, para dar bronca era...
Leila. Ah, não era Leila? Ah, que decepção. O Leiliana, minha mãe inventou só pra complicar. Mas eu agradeço. E nem o Maria. Leila Maria, venha já aqui, não sei o que, não. O Maria é homenagem à minha avó. E a todas as idosas de hoje que eram... Acho que futuramente vai ser Camila, né? Mas houve a era das Maria. Eu peço respeito com as minhas Maria. Não, aí a minha avó deu o segundo nome, só que lá em casa ninguém aguentava. O povo falava Leila mesmo. Ah, tá bom. E você é de Fortaleza? Sou de Fortaleza. Eu tava fazendo a conta de cabeça esse ano que eu comecei a fazer mais entrevistas do que ensaio. Depois eu tenho que fazer de toda a história do Bônus Internet, mas Fortaleza é a cidade que mais mandou participantes do Bônus Internet. A gente é interessante. A gente tem muito caos para contar. Teve um evento 2019, o Spotify Summit, que fizeram essa pergunta assim, não, por que você acha que todo cearense é engraçado? Eu não acho que a gente é só engraçado. Eu acho que a gente sabe contar as coisas. Mas, assim, eu não gosto dessa cearense engraçado, todo paulista trabalhador, todo não sei... Porque, sei lá quantos milhões de pessoas tem no estado, não é assim que funciona. Mas se você embarcou nessa, você acabou de falar de contar histórias. Contar histórias é uma coisa que na sua vida ali contar histórias era você foi criada em volta de contadores de histórias e contando histórias? Como é que foi isso? Sim, e aí eu vou voltar para a generalização, mas é porque eu acho que... vou generalizar sim. Não, é que o Ceará tem uma história de não ter história, assim, as memórias. A população indígena é muito grande, porém foi dizimada, foi misturada. A gente foi forçado a urbanizar, a perder território, várias coisas. E eu acho que por conta disso, não ter registro, quem veio da Europa não tem registro também. Quem veio do continente africano não tem registro, não se aquilombou por ali, né, em grande maioria. Então, as pessoas passaram a contar muita história muito bem de como era. Eu fui criada pela minha avó, Maria, e ela contava muito detalhadamente as coisas. Então, o cearense, em geral, ele pontua bem. Ele põe um tom, uma sílaba tônica quando quer chamar atenção, dá uma respirada, tem um timing muito bom. Por isso que eu acho que tem a ver com isso, assim, pelas histórias de avós, de bisavós, que a gente tem lá. Aqui em São Paulo, no Rio, todo mundo, né? Meu nome é minha nona, italiana, faz vinhoque. E lá fazer história. A gente tem história, exatamente. Minha avó, não sei, muita coisa da origem dela, essa avó, mas ela contava, história turca. Então, história turca, provavelmente alguém de origem moura. E aí ela contava coisas. Minha avó tinha uma brincadeira com a gente que chamava canaça, que era uma cambalhota. E quando eu fui fazer yoga, eu descobri que existe Hanasana, que é o mesmo movimento. Olha aí. E aí, enfim, tem essas coisinhas, Adoro isso. Mas aí, você... Te falei antes de começar a gravar aqui, não vem falar, é sua carreira, você estudou aonde, fez o quê, trabalhou, tal, tá... Fiz nada. Busquem aí, cadê a câmera? Busquem aí, tá cheio de... Fiz nada, não acha a biografia da Leila tá aí nas Eu livrarias, nos YouTubes e nas coisas, tá aí. A gente vai falar da sua vida aqui, mas enfim. Alguns anos atrás, você me diga exatamente quando você criou Hoje Tem, mais novo podcast da Ampere, e usou uma frase que é isso que eu quero perguntar pra você. Pra rir da cara da informação. Por que a gente precisa rir da cara da informação? É rir na cara. Rir na cara? Na cara. É, quando você... tá com algum afronte com alguém, né? Você sai falando assim. E eu ri na cara dela, porque ela fez isso no meio do barraco. Hoje não tinha essa premissa / slogan, mas virou uma premissa mesmo. E tinha o quê? Quando começou, qual era? Vou fazer. Eu fiz um podcast porque pediram. Tá. Os ouvintes pediram. Eu falei, ai, que inferno. Paguem então, que eu não vou tirar do meu bolso pra entreter vagabundo. E aí eles pagaram. Aí, o problema foi resolvido, eles pagaram. Obrigada, ouvintes pagãos. E aí era só... Hoje tem um podcast sem compromisso com a seriedade, porque era só pro povo rir. Na pandemia, a história mudou de figura, porque aí eu fui inundada em todos os canais por uns agradecimentos que me deixaram muito tocadas mesmo. Tipo... Gente que era suicida. Você deve receber muito isso de ouvinte também, né? Pessoas que realmente têm criam um vínculo muito sólido com o podcast. Pessoas que se alegram, pessoas que... Nossa, agora eu tenho companhia para lavar louça, eu tenho companhia para amamentar. Pra fazer a faxina. Fazer faxina. Muita mãe solo
que tinha sido deixada, que, poxa, o podcast dá... Obrigada por você rir dos caras, sabe? E na pandemia, majoritariamente, eu passei a levar muito cientista. Eu passei a fazer divulgação científica num podcast Zé Povinho. E aí eu levava cientistas, devo estar levando mais em breve, para explicar sobre Covid, porque era tudo muito novo, sobre o que é pandemia, o que é endemia. Sim, epidemia, pandemia. Exato. Como que lida com esse vírus? Existe mesmo desinfecção? Dá para fazer isso com as fumacinhas ou é migué? E os cientistas passaram aí e estava muito pesado. A gente via as notícias dos caminhões, containers de corpos para lá e para cá. As notícias do jornal explicavam, mas explicavam de um jeito muito pesado. Então, quando eu passei a levar esses cientistas, passei a fazer perguntas burras, para que o ouvinte se identificasse. Eu sempre brinco, né, que o meu ouvinte é burro, porque é isso. Eu sempre falava assim, vem cá. O nível de pergunta, gente. Vem cá. Quanto tempo dura um vírus assim na superfície? Não, boa, eu não sei, eu não faço a menor 3 dias. Aí então, para eu economizar álcool gel e sabão, se eu vier do mercado, eu posso largar 3 dias as compras ali? É isso aí, a gente fazia isso. Compra um pouco mais verde, deixa as frutas ali. Aí o cientista, sim. Isso. Não é nem pra mim, tá? É que o meu ouvinte é burro. E aí tem isso, dessa coisa de as perguntas meio né, rasas, eu jogo na conta do ouvinte, pro convidado. E passou a ser uma coisa engraçada. Por isso que virou rir na cara da informação. Foi, tipo, enfrentar o que a gente estava passando, trazer algo que o ouvinte ria, tem um momento de leveza, mas sai informado sem precisar abrir o jornal e bater aquela bad, sabe? Mas você até hoje busca isso de informação. De algum jeito, informar mesmo nas pautas que nem parecem que estão ali para informar. Exatamente. Nem sempre a gente vai ter um virologista. A gente pode ter uma escritora especializada em maturidade da mulher. Tá. Então a gente vai falar sobre spoiler da vida, sabe? Então é basicamente obter o que todo ser humano carrega, é uma fonte de conhecimento, né? Acabei de falar da minha avó. Todo mundo é uma fonte de informação muito boa. Todo mundo registra historicamente o planeta, a sua história é uma forma de registro vivo. Então, eu acredito que conversar com alguém é extrair conhecimento, extrair informação, e por que não conversar rindo? Não conversar, extrair essa informação, né, dando umas gaitadas. E aí voltamos na Conexão Fortaleza, Conexão Ceará. Isso é uma coisa que você vê da cultura de que precisa ter essa... Tipo o roteiro de sitcom americano tem que ter uma piada por página, tem que estar sempre tendo, para relaxar, qual é o papel dessa graça no tema pesado? Olha, acho importante a gente criar nesse vínculo com o ouvinte. Nem todo mundo vai ter esse tipo de humor e tolerância, né? Eu brinco que eu tenho a ética fluida. Tá. Que é pra a minha zona azul. É botar assim, olha, gente, eu tenho ética fluida, tá? Que é o famoso Deus que me perdoe. Mas para poder abordar coisas pesadas. Eu tenho uma alta tolerância coisas pesadas, de falar merda em cima de coisa pesada, né? Então, não sei se tem a ver com a origem do Ceará, mas é como eu escolhi ver a vida e eu gosto de transmitir isso para as pessoas. Então, não estamos generalizando no Ceará. Não generalize, Cris. Nunca... Odeio que generalize. Bom demais. E aí você, nessa história do Hoje Tem, você começou Hoje Tem, e aí você virou e falou assim... Tô com pouca coisa para fazer, tô com pouco job, vou inventar subpodcasts. Os spin-offs. Os famosos spin-offs, que você, inclusive, é uma grande defensora entusiasta. Você literalmente espalha a palavra de você não fez isso, aumentou a quantidade de trabalho. E aí você simplesmente vou fazer, você fez, sentou, pesquisou, analisou o que tinha espaço, demanda. Fofoca? Que aí chegou no Fofoca. É verdade. Não, primeiro veio o podcast de política, né? O República de Bolchevique. Antes, o República de Bolchevique era um episódio. 2019. Aqui somos contra Bolsonaro? Sim, somos muito contra Bolsonaro. Bom, Bolsonaro ganhou 2018. 2019 ele assumiu. Final de 2018, eu vi, já no segundo turno, eu tava meio away de política. E aí eu trabalhava numa agência de publicidade que tinha muitos grupos minorizados lá. E aí eu vi o pânico na cara dessas pessoas, assim. Não me atingiria tanto, né? Você sabe, eu era uma
casada, mulher casada, com um cara bem de vida. Aquela sensação, assim, de que merda, mas não vai chegar em mim. Isso, não, ia ser numa época onde política era 5, 10% das conversas que a gente tinha durante o dia. E aí, você viu, feio, olha que absurdo, olha que não sei o quê. Mas não era parte da identidade da pessoa, inclusive. O meu envolvimento era um envolvimento meio de elite da sala da Paula Lavigne, sabe? Isso, assim, um envolvimento, que absurdo, que horror, kkk, um brinde. Mas na vida real... Vou vestir amarelo, vou vestir branco. Vou pintar a unha pela paz. Isso. Um beijo pra Paola, que é muito legal, que eu amo ela. Mas eu vi na cara, no semblante dos meus amigos, assim, um certo desespero. E eu vi emergir do esgoto umas pessoas que eu nunca tinha visto falar, agir daquele jeito, de perseguir. E havia uma expressão que eles falavam para assustar os grupos minorizados, que é a nova era. Sim. Você falar para uma pessoa que acabou de conquistar uma lei de criminalização do racismo, da homofobia, ou um casamento. Eu lembro dos casais casando emergencialmente antes de 2019, casais LGBT. Pessoas falando, é a nova era, kkkk. E eu lembro que eles usavam a estética vaporwave, laser nos olhos, né? Uma coisa meio assustadora de alguns fóruns. E aí eu conheci 3 pessoas maravilhosas, que são meus amigos, dos meus melhores amigos, pra sempre, pra vida, que são os perfis, né? Jair Me Arrependi, Tesoureiros do Jair, que virou Tesoureiros, e a Bolso Regrets, que é Bolsominions Arrependidos. São 3 perfis anônimos que surgiram na internet no meio, assim, a esquerda ela ficou bem paralisada. Sim. O medo paralisou a esquerda. E eu vi essas 3 figuras fazendo chacota e, tipo, no dia depois que o Bolsonaro ganhou, ele fez uma declaração bem bosta que, uau, as pessoas perceberam que ele era apenas um idiota. Então, já veio gente falar assim, que horror, me arrependi do meu voto. Então, esses 3 perfis, eles passaram a printar e fazer chacota em cima disso. E eles se dedicaram a não só printar os arrependidos, mas catalogar todos os absurdos do governo Bolsonaro. E eu pensei, cara, eu vou colar nessas pessoas. E aí fizemos uma amizade. Dado 1 ano do governo, eu gravei um episódio chamado República de Bolchevique, que é para fortalecer a gente, como já era para rir na cara da informação, né? Tinha um pouco essa coisa de rir das notícias. Chamei eles 3, chamei o João Carvalho, do Revolu Show, chamei o Bruno Sartori, de Deepfake, e o Gilmar, do E-Farsas. E a gente fez um grande episódio imenso, muitas trilhas de áudio sobre 1 ano de nova era. Só que esse episódio foi muito bem. Porque foi uma injeção de ânimo. Era o que as pessoas precisavam nas ouvir. Pessoas, assim, caramba, eu vou fazer chacota também. Como assim, vocês estão fazendo chacota de mim? Eu posso fazer chacota? E aí, obviamente, veio aquele movimento, né, de deslegitimar a sua chacota. Sim. Não deixem deslegitimar a sua chacota, ouvinte. Porque eles chamam de ódio do bem. Não é ódio do bem, você está exercendo o direito de fazer chacota deles. Tinha e ainda tem até hoje, e provavelmente é um dos motivos que me afastou do Twitter, essa, como chama, nobreza moral, não... Da esquerda? Da esquerda. Não, nós não temos. Nós 4, Jair, Me Tesouro, eu, Regresso? Não temos, não. E foi um modelo nosso que muita gente na esquerda se identificou também, colou na gente. De falar, ai, que bom, vocês não lacram. Não, a gente não lacra, não. A gente é todo errado. E o The Bolchevique foi muito bom. E aí eu tava no Spotify, o Spotify falou assim, pô, Leila, 2020, né? A gente passou a fazer todos os anos esse episódio demais pra fazer chacota. Tá 2020 a gente fez, e aí o Spotify falou, cara, tá indo muito bem, por que você não faz mais episódios? Aí eu fiz 3. Aí o Spotify falou, cara, tá indo muito bem, porque você não faz spin-off. E aí veio o spin-off do República de Bolchevique, que a gente ficou. Porque antes a gente só comentava as notícias e fazia muita chacota deles. A gente pensou, cara, vamos virar um podcast. Viramos um podcast, que foi o República de Bolchevique, em que a gente entrevistou pessoas com esse nosso jeitinho. Já que a gente gosta de falar, a gente tem jeitinho tóxico, né? De lidar com as notícias, com as coisas. O primeiro episódio foi com Sleeping Giants, revelando a identidade, o Léo e a Mai. O segundo episódio com o Leandro Demori, contando também uns bafão lá da Vaza Jato. E depois começou a vir gente. E aí estourou muito uma bolha, porque na minha cabeça era uma coisinha para meus ouvintes. Só que eu comecei a receber parlamentar.
Eu acho que é o melhor jeito de fazer podcast que é isso. Cara, eu vou fazer isso aqui porque eu tô pra afim de essa fazer galera isso aqui aqui, pra essa galera aqui. E tá falando isso ontem com um amigo de assim, planos. Não, eu identifiquei aqui uma oportunidade que, cara, pra mim não é assim que funciona. E a gente tem, né, o curso de podcast na Ampere e tem alguns alunos que chegam assim. Não, eu identifiquei, eu quero fazer. Cara, qual é a história que você quer contar? É só isso, entendeu? E não, mas sei lá. Pode ser inocência, tanto que não tenho milhões de ouvintes e tal, mas eu... Eu acho importante pesquisa, mas aquela coisa, pesquisa é bússola, não é GPS. Isso. Não é GPS. Boa. Compre a camiseta da Leila, pesquisa é bússola e não GPS. Mas é isso, assim. A gente fez o Debochevique virou uma coisa grandona no nível que os parlamentares, tipo, tinha senador pedindo para participar, para ser convidado. Aí veio Augusto de Arruda Botelho, veio Padilha, veio várias pessoas para conversar com a gente, sempre era gente fazendo chacota. E eu acho que esses parlamentares, eles começaram a se sentir muito à vontade falando merda. Sim. Acho que foi o único lugar que abriu pra eles falarem merda como se estivessem num bar. Sim, porque são seres humanos. Por mais que falem da Taverna, Vossa Excelência, não sei o quê, é isso, são seres humanos, falam merda nos corredores e é isso. Entendeu? Nesse mesmo ano a gente fez a gente estava nos bastidores da CPI da Covid, então era muito pesado pra gente. A gente fazia, tinha as pesquisas, a galera elaborava. Lembra que eu falei que esses perfis catalogaram tudo? Vocês acham que eles iam fazer o quê com esses terabytes? Viraram CPI, legal. Foi muito legal, foi muito importante. Elemento de prova. E aí, os senadores da CPI passaram aí no podcast. E aí a gente começou a falar fofocamente com eles. Nesse mesmo período da CPI, eu fui me ligando, e aí entra a pesquisa bússola, foi isso aí pra mim. A galera queria muito saber besteira, fofoquinha Zé Povinho. Então era... Ei, senador, não tem pãozinho, não? Vocês passam de lá, não tem um pãozinho, uma coisinha? Ele tem atrás da parede, tem não sei o quê, tem um buffet, tem caldo de frango, caldo verde. E outras bobagens de pormenores que os senadores e os políticos passavam pra gente. Eu fiquei, o povo gosta de fofoca. Os episódios em que os meus convidados contavam fofoca, ainda que especialistas, bombavam. Eu falei, cara, eu vou fazer um. Eu tinha um ouvinte apoiador, que é o Glaudemias. Uhum. Ele era meu apoiador. E o Glaudemias fofocava muito comigo. E ele é muito bom, ele comentava as coisas, ele se destacava demais no grupo. Falei, cara, eu vou fazer um episódio, chamado... Era Cadeira na Calçada. Uhum. Porque a gente gostava da energia de sentar na calçada e ficar falando. Só que aí a gente lançou, uma outra pessoa registrou. Aí que ódio, vai ser fofoca na calçada. Só que aí veio outro e fez. Eu não mudei mais não, hein? Pessoa que veio com fofoca mudou o nome no feed. Mas eu fiz a pesquisa, não tinha você não. E aí o Glau topou participar. E a gente, o primeiro episódio, era aquele menino Simas. Tinha acabado de dar entrevista. Fofoca não edifica, não fofoca. Isso aí. Aí a gente fez, o primeiro episódio foi edifica. Então, gente, foi sem pretensão alguma. Porque hoje eu chamo famosos. O Debochevique era um monte de famosos da política. Com todo respeito, Glau, mas era um apoiador. Sim. Sabe? Era um apoiador. Eu ficava assim, vai ser pra gente rir. E engoliu a audiência dos outros. O Fofoca na Calçada, assim, é muito uma potência, porque o povo gosta de fofocar. E ali a gente pôde exercer, com um certo glamour, a coisa do Zé Povinho. Como você disse há uns minutos atrás, sempre houve podcast de fofoca. Na categoria causos de ouvintes. Isso. Mas não era romantizada a fofoca como a gente fez. Eu falava, cara, eu sinto muita falta do Brasil profundo aqui. Sim. É muito hipster. É muita gente mandando minha história quando eu fui pra Austrália e eu me perdi do guia. Eu não quero isso. Eu quero briga por macho, briga por herança, por fatia de bolo. Eu quero briga por Tupperware, sabe assim? E o povo mandava mesmo. E os meus ouvintes mandam com prova, viu? Ah, é? Olha aí. Não é fique. Teve um aqui que eu recebi. Eu gravei segunda que, por causa de macho, a mulher entrou com o carro e tudo na casa da outra. Passou por cima do portão e mandou o vídeo. E registra, né? Ainda por cima registra. Registra. E aí, o lance aqui, o fofoca, pra gente não tomar processo dos fofocados, porque é da vida alheia. A gente criou o mecanismo de trocar o nome dos reais, dos envolvidos, pelo nome de famosos que também podem nos processar. Você tem mais dinheiro para processar. A gente fez o dinheiro circular de uma mão para outra. Isso. A gente tirou de pobres e passou para ricos, basicamente. Mas o problema é que
A gente sempre gostou de ser Brasil Profundo, de ser um podcast, o primeiro podcast assumidamente Zé Povinho da podosfera, para ser realmente passar essa energia vileira que a gente achava que era pequenininha, que era boutique. Só que isso se expandiu muito. No nível que os famosos que a gente usava, nomes deles, passaram a mandar também. Legal, então era um esquema de pirâmide. De outros famosos. E aí eu me deparei com a situação de, meu Deus, como é que eu vou substituir um famoso por outro famoso? E aí eu passei a mudar, né? Então, vamos dizer, uma atriz global aí da novela das 9, eu transformava em cabeleireira. Aí você fez o contrário. Eu dava um nome de outra artista, mas é outra profissão. Tá. E aí eu comecei a receber de político também. Não, mas explica um pouquinho melhor para quem não conhece podcast. Você vai contar umas tipo isso. Entrei com o carro no portão aí você botava... A gente sempre tem um tema. A gente abre com um link ao vivo da rua, que é tudo que eu e o Glaudemias a gente andou botando reparo por aí, né? Foi um caminhão de legume que caiu em cima do rapazinho na frente da Smart Fit. O Glau tem a briga dele eterna com a vizinha dele, que ele chama de Preta Gil, por causa de uma fossa. O bar que ele, graças a Deus, ajudou a fechar. Depois a gente vem com... A gente teve esse fator político maravilhoso. O Fofoca tinha uma sessão chamada Paulo Guedes, Você Prometeu. Que é pra cobrar caloteiro. E aí, cara, isso cumpriu uma função social acima do esperado. Porque pra mim era só zoar o Paulo Guedes. Isso. Então, teve essa sessão, Paulo Guedes, Você Prometeu, de cobrar calote. Calote, Cris, que eu digo é 25 centavos. Sim. Passados 15 anos. Mas aí de juros de correção tem dá uma grana. Não, tem uma menina que foi morar na Irlanda, que tá bem de vida, casou com um gringo, tá rica, não sei o quê, mas ela não esquece de R$1 que ela pagou e a outra da faculdade não devolveu. E aí mudou o governo, a gente chamou de Paulo Freire, Você Prometeu, que são ouvintes burros, então quem se sente burro e passou por uma situação de burrice, manda um e-mail e cobra o Paulo Freire, que disse que era só dar amor e educação. E sim, sempre trocando o nome dos envolvidos. Depois a gente tem a partilha da gente, a dos ouvintes, que eles mandam as suas histórias, que não são suas, são de terceiros. E é bem caótico. Cara, teve um programa que você resolveu trocar por nomes de pessoas da internet e você me usou. Sim. E eu lembro... O episódio da Podosfera. E eu tava, como todo podcast, eu lembro onde eu tava. Eu tava indo pro Itaim de carro, tava na Marginal, entrando na Ponte Cidade Jardim. E você contando a história que eu sabia que não era comigo, pois não vivia aquela história. Viu. E porque você explicou, não, eu vou trocar o nome, não, porque aí eu queria... E cara, eu assim, desgraçado a cabeça, nossa, por que isso aconteceu comigo? Eu, não, calma, é só o podcast. Foi um relato que eu nunca tinha ouvido de um nome usado, viu, gente? Bate a bad, então, passado. Cara, teve um episódio da Fábrica. Eu marquei terapia, porque não é possível que isso aconteça comigo. Tem um episódio da Fábrica de chocolate, que não é de chocolate. Você me contou essa história. Pode falar palavrão? Pode falar palavrão, não pode falar o nome da fábrica. Não, mas uma ouvinte que se identificou como Glória Groove mandou a história. Porque as pessoas escolhem, pedem o casting. É um momento de ser diretor. Todas as pessoas definem o seu casting. Eu já racho de rir aí. Teve um que era meu primo Naruto e a minha tia Galinha Pintadinha foram com a minha avó, Fernanda Montenegro. Bem aleatório. Mas teve o episódio da Fábrica icônico, porque uma mulher, a Glória Groove, mandou um e-mail pra gente dizendo que estava muito incomodada, trabalhava na fábrica de alimentos, no setor de qualidade. E o gerente de qualidade desses alimentos trabalhava cagado. E aí eu já fiquei assim, não é que ele trabalhou nesse tempo verbal, ele trabalhava cagado. Aí ela contou, chamou ele de Ashton Kutcher, e disse que relatou para a chefe dele, a diretora de qualidade, a Pablo Vittar, e a Pablo fez vista grossa. E achou um absurdo. E foram todos checar se era merda. E era. E a roupa suja. E aí, como tinha uma cadeira, né? Era uma fábrica na linha de produção. As pessoas passaram a colocar plástico filme nas suas cadeiras para ele entender. E, enfim. Passada uma semana, eu recebo um e-mail. Oi, Leila. Sou a Pablo Vittar, da fábrica Willy Wonka. Vou contar a minha versão, porque eu tenho certeza que eu conheço a Glória Groove e eu quero que você entenda o meu lado. E aí veio o lado da diretora de produção, que ela contou, que chamou o Ashton Kutcher. Ela falou, Leila, me diga, como que eu chamo uma pessoa para dizer não pode trabalhar cagado?
Então eu precisei chamar um grupo e ao mesmo tempo foi ridículo falar para um grupo de pessoas. Gente, por favor, virar aciado e se limpar. Ai, gente, enfim, teve mais gente. Teve segurança, RH que mandou da mesma empresa. Em 1999, o empresário americano Seth Godin lançou o livro que ia transformar ele em guru da internet. O livro se chama Marketing de Permissão, transformando desconhecidos em amigos e amigos em clientes, que é um título tão grande que nem cabe na caixa de texto da Amazon. Essa ideia de marketing de permissão não nasceu com a internet, ela vem lá das malas diretas, cartinhas que a gente recebia no correio vendendo coisas. Mas com o mundo digital, ela foi potencializada, né? É a visão, a ideia de que em vez de ficar jogando mensagem na cara das pessoas, você vai chamar a atenção do público com quem você quer falar e aí já com muito menos resistência vai explicar o que é o seu produto e serviço e aí fazer a venda. De 1999 para cá, muita coisa mudou no mundo do marketing de permissão. Hoje o pessoal chama de inbound marketing. Em português parece nome de livro de autoajuda quântica, marketing de atração. E essa é uma das 51 formações de inovação e gestão da Alura que você tem acesso total open bar e com 10% de desconto entrando pelo nosso link mágico boanoiteinternet.com.br/alura. A formação de marketing de atração tem 5 cursos, 2 vídeos extra, um podcast, aí sim, e 3 artigos, um total de 40 horas de material para você aprender como criar conteúdo e atrair clientes. Então vai lá, já sabe, boanoiteinternet.com.br/alura, pegue os seus 10% de desconto e vem dar aquele gás na sua carreira. Por que você falou lá atrás, a fofoca não edifica? Por que você defende que a fofoca edifica? Qual o poder da fofoca? Acadêmicos que defendem... Eu defendo. Como Homo Deus, eu defendo. Ou como Sapiens. Como sabe que a fofoca é a cola social, é o que estabelece relações. É tribal. Então, faça seu TED Talk sobre fofoca. Cara, a fofoca, eu acho que ela tá acima da informação porque ela é dizem que informação é poder. Mas a informação sobre as fragilidades de outro ser humano é muito mais do que poder. Sabe? Você tem uma ameaça ali, você tem uma bomba relógio, você pode acabar uma reputação, mas ao mesmo tempo você pode também se proteger. Eu acabei de dar um exemplo, se você sabe que um cidadão trabalha cagado, você tem a opção de atacar ou se defender. Como é que é? Lutar ou fugir. Lutar ou fugir. Elas escolheram plástico filme e um e-mail para um podcast. Mas eu acho que é isso, é um comportamento tribal de comunicação, de você se proteger, mas você também contar para as outras pessoas, se articular em cima disso. O podcast, a gente brinca de edificar, né? Todo programa tem um momento de edificação. Isso. Ao final de cada... A gente chama partilha. Não chama fofoca, porque a gente gosta de dizer que a gente não fofoca. A gente é gospel. E aí a gente partilha com a igreja para a galera orar. Sim. Cada um no seu coração. Então, cada partilha, no final, tem a edificação. Que é dentro daquele tema e a gente tenta extrair algo bom daquilo. Por isso que a gente... He-Man no fim do episódio. Tipo He-Man, momento He-Man. E aí a gente brinca que a gente tem a ética fluida, porque é isso. Se a partilha é de crime, tipo, teve um cara que aplicava muitos golpes nos familiares. E a gente sempre falava, né? A edificação é... Cara, eu acho que ele tá visando o futuro, assim. Muita gente, quanta gente vai embora desse mundo sem ter pensado em si, pensando só no próximo, né? Olha que legal essa pessoa que abriu mão de ser escravo da sociedade para pensar em si. Muito bonito, é muito bonito. Mas a palavra fofoqueira sempre era usada acusando. Isso aqui é fofoqueira e tal. Eu lembrei quando eu trabalhava no BuzzFeed, a Camila chegava assim, ela me chama até hoje de fofoqueiro, Camila, estou de olho em você. E fala, conta uma fofoca tal. E eu, cara, não tem, vou contar fofoca. A pessoa que está contando a fofoca, ela sabe que ela é fofoqueira, ela está nesse lugar, é um papel da sociedade, assim como, sei lá, arquétipos. Como é que a fofoca entra na vida da pessoa? Eu acho que descriminalizaram a fofoca. Eu fico muito feliz por isso, graças aos memes. Eu acho que o meu podcast contribuiu demais. Porque são números muito volumosos e é engraçado, tem piadinha que a gente faz lá dentro que do nada parece a Giovanna Eubank fazendo, sabe assim? Piadinha nossa que foi pro mundo e isso é muito legal.
Eu acho que acho que o Rodrigo Simas ajudou a descriminalizar a fofoca. As pessoas têm mais orgulho. É isso que você tá falando, assim, a galera tinha um medo de parecer fofoqueiro, de ser leve trás, de fofoquinha. Hoje não, hoje a fofoca, ela é claramente patrocinável, fica a dica, Marcos, por um café, porque é um momento de dividir coisas, sim. É um momento de intimidade entre amigos. Eu acho que eu me sinto... O curioso é isso, é que eu não sou fofoqueira fora do podcast. Assim, eu sou com os meus próximos, mas eu não saio explanando coisas que chegam. Mas não é assim, sempre no sentido de que a fofoca... Tem a fofoca destrutiva, de bullying, e muitas vezes com mentiras, né? Ela é vagabunda, ela dá pra todo mundo, não sei o que e tal. Mas essa fofoca de tipo, deixa eu te contar, menina, você nem acredita... Não, presente? Vou te dar um presente aqui. Muito, muito. E eu acho que desde essa era 2021 até agora, em que a fofoca foi abrandada para um momento coletivo de lazer, o lado tóxico da fofoca foi perdendo espaço. Esses dias eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas esses dias a gente vivenciou um escândalo que eu não vou citar, né? Porque eu não quero processo nem para mim nem para o Cris. Mas um escândalo no Twitter, envolvendo pessoas. E a gente acho que adotou um pouco desse comportamento efêmero do Twitter. A fofoca, ela tem que ser efêmera. Tá. Uma fofoca que rende muito, ela já não é fofoca. Ela já é, acho que, terror, perseguição, essas coisas. A fofoca tem que ser... E eu amei... Sim, mas te devo tudo. Eu amei essa coisa de edificar. Desde que foi pro Twitter esse escândalo dessa semana, envolvendo pessoa, casal, ex-casal, não sei o quê, as pessoas... ficaram muito felizes. Elas falaram, chupa, Elon Musk, você não conseguiu destruir essa rede. Que edificação maravilhosa. Aí tava até de madrugada o povo comentando da vida dos outros. Me sinto edificado. E no dia seguinte, estamos todos prontos para uma nova fofoca, uma nova partilha. Ninguém foi muito a fundo, ninguém quer saber. Eu gosto porque a gente está na era da informação. Uhum. A gente houve um tempo, acho que meados de 2012, 2013, que se vazava um nude de alguém era um grande escândalo. Uhum. Era um grande escândalo, acabava uma reputação, uma carreira, mulheres principalmente. Hoje em dia, a gente apenas quer se entreter de leve um pouquinho e é efêmero, e passa pra frente, acabou. Murchou aquela informação, aquele nude já não me importa mais, porque agora eu tenho outra história pra ver. Não, você tá falando isso no episódio que vai ao ar agora domingo. Eu conto uma história que aconteceu em 2007, e era isso. Em 2007, a internet era pegar alguém fazendo uma coisa que a pessoa achava normal, que o resto da internet achava ridículo, e ficar esticando aquilo, fazendo, reproduzindo desde bullying. Mexeu com a Xuxa, mexeu comigo, com, sei lá, o Nissinho Fale. E ficar, e virar meme, e ficar esticando aquilo e cair no ridículo, o Chocolate Rain, olha, e aí, tipo, a vida daquela pessoa acabou, porque ela fica marcada, então, e agora você vê que tal do meme, como é que é, o que me deixa tranquilo é que quando eu fechar esse aplicativo, essa discussão não acontece, isso é o valor tá aí. Vocês deixam de existir quando eu desconecto. Exatamente. Acho que é isso, é aproveitar o presente, como você falou, aquele pequeno entretenimento virou um regozijo na era da informação. A era da informação é isso, é muita informação, é muito estímulo de todo lado. Algum se destacando é o presente, é a fofoca legal, que vai te edificar ou não, porque você só quer saber, porque é isso, esse senso de comunidade que o Elon Musk... Um dia, por favor, eu não sei, acho que eu vou fazer alguma faculdade, porque eu quero falar do cybergenocídio que ele fez no Twitter. Sim. Porque eu defendo que o Elon Musk fez cybergenocídio, já que estamos falando de uma comunidade com uma cultura. Quando você extermina uma cultura e uma comunidade, você fez um genocídio. Você vê pessoas... Eu fiquei muito feliz nessa fofoca da semana, porque eu vi a resistência dessa comunidade através da fofoca. Que é as pessoas falando... peguei aqui nesse mar de informação no feed, uma informação, estamos todos falando disso juntos, estamos unidos para discorrer sobre um negócio que logo jogaremos fora à espera de uma nova, é uma esteira, assim, ó, de supermercado. Então, junto com o alívio de não ser de política, né? Também teve isso, de né? não ser política, não foi nosso chefe de Estado que mandou cagar dia sim, dia não, nem tava comendo pão com leite condensado para dizer que é pobre. Rádio Peão é fofoca. Rádio Peão
a necessidade, né? Tem isso, tem um comportamento tribal da defesa, de saber o que fazer, de você tomar um plano de ação a partir de uma informação que você tem. E tem o bullying. Acho que a fofoca ela é nichada, né? Tem o bullying, o comportamento tribal de defesa / ataque. E tem o lazer, que é quando você não espera muita coisa. No meio disso tudo, estamos todos tentando criar uma etiqueta, eu acho. No meu grupo de apoiadores, a gente é de um grupo de apoiadores do podcast. Todos fofoqueiros. Nós soltamos link o tempo inteiro. Nós mandamos histórias nossas, áudios, pedimos conselhos sobre o que fazer, mostramos várias coisas que estão acontecendo de fofoca mesmo. Só que houve um episódio em que algumas pessoas se sentiram incomodadas e vieram me relatar com uma pessoa que vaza dados. E aí eu precisei ir lá e falei assim, olha só, nós todos somos fofoqueiros, mas nós nos submetemos a uma lei. A gente fofoca por diversão. Quando parte do grupo se sente inseguro e esse lugar deixa de ser um lugar de confiança e de diversão, não é um grupo legal, não é democrático. Então, sujeito a ban, coisas que firam o Código Penal. Como você falou, toda cultura tem suas regras, que tem não sejam regras. Leis, Exatamente. mas as leis nascem assim, né? Acho que a gente está desenhando uma etiqueta de fofoca agora que a gente assumiu que é fofoqueiro, agora que a gente trouxe a fofoca para o nosso convívio como um esporte, uma coisa agradável. As outras pessoas começam a se regular, e aí eu mesma, eu postei o infográfico do Metrópole sobre esse escândalo, aí depois eu pensei bem, eu falei assim, nossa, não, tem um cara que não tem nada a ver com essa história, tem uma moça que não tem nada a ver com essa história que foi citada, e tem uma criança que, embora não tenha foto, o nome foi citado. Então eu deletei. Aí perguntaram, por que você deletou? Eu falei, porque não é legal, porque tem pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, a autorregulação da fofoca é importante. Eu espero que a cultura da fofoca cresça, como qualquer outra cultura, que as pessoas encontrem um norte regulatório, que não vai estar na Constituição. O código de ética, os médicos têm. Exatamente. A gente tem ética fluida para entender a cabeça dos envolvidos. É assim que a gente lida com a ética fluida. Quais as motivações do pai miliciano do meu ouvinte? Né? E aí a gente brinca de entrar na cabeça da pessoa, mas a gente entra e sai imediatamente, a gente volta para a regra, para a vida real das leis. A gente só comenta e sai daquela cabeça. E então, acho que essa é a fluidez da ética que você está falando. Sim, a nossa fluidez de ética é sempre essa. Assim, a criança veio... Que horror. a gente fala, a criança veio... O esquema da criança é maravilhoso, Cris. Uma criança que pede para você comprar uma boneca no posto. Tu viu essa história? Sim. Aí você compra a boneca no posto de gasolina. Aí eu descobri depois que o esquema é... A criança ganha uma comissão do dono do posto, porque ela devolve a boneca pro cara do posto, ele volta a vender a mesma boneca, você compra por 20, ele dá comissão de 5 pra criança e fica com aquela grana e com a boneca. E a gente ficou em contemplação desse esquema. Ai, mas é errado, criança não tem que trabalhar. Não tem, a gente concorda. Mas é que esse esquema é bom. Entendeu? Tá de parabéns. Tá de parabéns. Mas se a gente pudesse mandar nas leis e prender o rapaz que faz isso com a criança e dar uma vida melhor pra criança, a gente faria. Mas esse esquema é bom. Então é esse é o rolê da ética fluida. É entrar e sair rapidinho. Sabe aquele papo do bingo de palestra, que é quando alguém vira e fala nossos filhos terão profissões que ainda não foram inventadas? Pois é, o Product Manager é uma dessas. É uma carreira que assim não apareceu ontem, mas está aí nas bocas das grandes empresas, das startups, porque ela traz essa visão geral de cima, 360 graus, que é necessária para a evolução constante dos negócios. Tem gente que diz que gerência de produtos, não, Product Manager é tipo um maestro guiando as várias funções de uma empresa para trabalhar na criação de produtos, pensando no usuário final e nos objetivos de negócio. É quem vai ter uma visão que vai desde a estratégia, o planejamento do produto, até a coordenação de equipes de engenharia, design e marketing, passando pela análise de dados para medir o sucesso e determinar as próximas etapas, o famoso ciclo sem fim. É para acelerar sua carreira nessa direção que chegou o circuito PM3. Você já se inscreveu, né? Né? O ciclo começa agora essa semana, então corre e vem para essa jornada totalmente grátis para colocar o seu pezinho no mundo da gerência de produtos. Uma jornada, de novo, grátis,
de 6 semanas que vai impulsionar a sua carreira. Você vai aprender sobre produto, marketing, negócios e tecnologia com quem é referência no mercado, com especialistas e líderes do setor para você aprofundar seu conhecimento, expandir seu horizonte e aí fazer o quê? Acelerar sua carreira. Vai lá no boanoiteinternet.com.br/circuito para conhecer o conteúdo das 6 semanas e o pessoal que vai estar com a gente nesse circuito, vai lá, se inscreve porque já tem conteúdo entrando no ar essa semana e botar um combustível aí na sua carreira de graça, não vai perder essa, não vai dar esse mole não, né? Circuito PM3 no boanoiteinternet.com.br/circuito, o combustível para você acelerar a sua carreira. E aí você já usou essa expressão Zé Povinho algumas vezes aqui. O que você quer dizer quando você descreve o seu podcast como o podcast mais Zé Povinho que existe? Eu acho que é tirar da podosfera esse lugar de elite e lembrar para as pessoas de onde elas vieram. Uhum. Só tem podcast quem tem bons acessos. Você saber o que é um RSS? Sim, sim. Você saber, né, upar um arquivo, virar um creator? Vamos dar um passo antes. Eu sei que já não é mais assim, necessariamente, mas assim, você tem um computador, né? Você tem um computador. Você tem um computador, né? Sentar internet ali, boa. uma tela, né? Mais polegadas do que a de um telefone. Uhum. Então, sim. É bem elitista a podosfera. E eu sentia muita falta de Leila, mesmo. E o Glau também. O Glau mora na comunidade rural, no interiorzão do Ceará. A gente sentia muita falta de falar nossas coisas bem do Brasil, assim, sem ninguém estar olhando. O problema é que a gente percebeu que todo mundo também queria estar com a gente nessa calçada. E isso é um insight legal, assim, todo mundo hoje no Brasil, o nosso país é um país latino-americano, não é um país, escandinavo. Uhum. As pessoas realmente vieram, em grande maioria, de uma origem pobre. E as pessoas gostam de se lembrar de como elas eram. Briga de chafariz, coisinha assim. Teve um ouvinte chato só, que provavelmente deve ser filho de, né, deve ser fidalgo, que falou, vocês romantizam a pobreza. Não, a gente foi pobre mesmo. Tem podcasts americanos de fofoca. Tem um britânico que eu amo, que é o Meu Pai Escreveu um Pornô. Sim. Eu amo Meu Pai Escreveu um Pornô. O menino achou um caderno diário do pai dele que escrevia conto erótico, pornozão. O que ele fez? Pai? Que horror. Não, ele fez um podcast com 2 amigos pra rir da cara do pai dele. Tem o Normal Gossip, que é bom também, que é bem parecido. Então, assim, a fofoca é mundial, um fenômeno mundial. Quero outra pergunta que eu ia te fazer. A fofoca é mundial. A fofoca é mundial. Do mesmo jeito? Não. Existe o jeito brasileiro? No Brasil, eu acho que os estímulos... Eu acho que eu devo estar muito num lugar certinho de achar as coisas mais engraçadas do que são, talvez. Porque a gente ainda, na podosfera, como ouvinte ou como creator de podcast, a gente ainda é gente com um acesso bom. Uhum. A gente pode ouvir na televisão, botando o Spotify ou sei lá qual. A gente pode ouvir no celular, a gente pode ouvir no computador. A gente tem acessos. E a gente está se reencontrando com o que a gente tem de mais primitivo, que é a empatia por uma fatia de bolo. Uhum. É você sair, guardar rancor por 25 centavos, sabe? E ter um lugar para escoar isso. Ou seja, são problemas de países subdesenvolvidos que a gente tem. Então, as nossas narrativas são diferentes. O nosso humor é diferente. Claro, encontrar um pornô do seu pai é divertido, é legal, é picante, é cringe. Só que a gente tem isso e tem mais. E a gente ouve, acaba, né? Essa é a autocrítica que eu faço. A gente ouve de um lugar que a gente subiu, a gente deu um upgrade na vida. A gente ri de mazela, que é nossa. Mas é mazela. Pra muita gente não é engraçado, né? Mas é isso. Todo tipo de humor. Nisso eu concordo com muito comediante de stand-up. Todo humor vai ferir alguém ou algo. Tá. Aí você tem que escolher quem que você vai ferir. A gente escolheu ferir a gente mesmo. A gente escolheu ferir as nossas mazelas. Por quê? Porque a gente tem esse lugarzinho de fala.
Mas a gente tem a consciência que pra muita gente não é engraçado. Uma fatia de bolo faz muita diferença. Você tá, ao rir da fatia de bolo, você tá lembrando de uma outra fatia de bolo da sua vida. Sim, que você... a minha mãe briga por comida. Minha mãe briga por fatia de bolo. Eu já vi barraco na minha família. Eu brigo por fatia de bolo, eu brigo por tamanho. Quando alguém serve um café, uma água pra mim, pro Cris, eu tô imediatamente olhando quem recebeu mais. Então tem essas coisas, assim. E o que tá me deixando muito feliz com a entrega do Fofoca é ver gente de ministério ouvindo. Tem ministro Ou seja, chegou lá, não adianta tá lá, tá em Brasília, no alto da cadeia alimentar, continua. E as pessoas se identificando, porque são pessoas que chegaram num topo, mas que lembram, sabe? É um podcast que lembra você de onde você veio. Mas você acha que na festa Giovanna Eubank, no ministério, no catering que fica atrás da CPI, as pessoas não olham o tamanho do bolo? Elas... Claro que olham, é por isso. Olham, é isso que eu tô te falando. As pessoas estão se encontrando num podcast que lembra de onde elas vêm. Que lembra... Que aquilo não deixou seus corpos, continua dentro delas. Continua dentro do bolo que eu falo. Continua sendo... Eu tenho todos os bolos do mundo. Sim, sim. E da época que eu fazia o Debochevique, a gente perguntava isso para parlamentar. Senador, o senhor é Zé Povinho? O senhor enche garrafa? Aí ele, o que é isso? Então não é não, porque todo mundo que sabe o que é encher garrafa. É um termo que poucos sabem, que é precisar encher a garrafa. Se o senhor não enche garrafa, não sabe nem o que é, o senhor não é Zé Povinho. Essas coisinhas. É tipo, eu gostei, um bom teste, você soltar uma expressão e ver se a pessoa... encher garrafa, gente. Só quem tem as Coca-Cola lá vazia para aproveitar. Sim, e aí eu sou tão americanizado que eu lembro, você fala isso, eu lembro de uma piada de uma sitcom, a Unbreakable Kimmy Smith, que a patroa rica dela oferece uma garrafa d'água, aquela água voz que eu vi outro dia no mercado, R$45 a garrafa. Não, ela oferece, você quer água? Não, obrigado, não tô com sede. Ela joga a garrafa de água fora, ela não bota de volta na geladeira. É sensacional. Mas é isso. Eu vejo muito conteúdo na internet hoje que faz a expressão que você usou, que é falar para dentro da bolha, pregar para os convertidos. Uhum. E você contou várias histórias aqui, para usar outra expressão muito usada na internet, que fura essa bolha. Isso é planejado? Como é que você planeja isso? É uma coisa que sai naturalmente? É uma preocupação que você tinha no início, passou a ter depois? É um papel seu furar a bolha? Como é que você a bolha e Leila? Como vivem? Como convivem? Não foi pensado, como eu te disse, assim, foi pensado para mim, Glaudemias e alguns ouvintes que gostavam de fofoca, porque eu via que performava bem em números, pesquisa. Mas, uma vez que as pessoas começaram a mandar muito feedback, muita coisa, de que elas se identificavam, eu acredito que cada podcast ele é ouvível, escutável para um comportamento. Então, falando agora como criadora de conteúdo, né, como especialista, eu não sei qual é a ocasião de se ouvir o Boa Noite Internet. Tá. O Hoje Tem era um podcast de ouvir no trabalho ou a caminho do trabalho ou da faculdade. Era um podcast, portanto, de produtividade. O Boa Noite Internet é por aí. Só que o Fofoca, ele virou uma chave, que é a chave as pessoas, elas gostam de harmonizar o podcast com uma situação. Tá bom. O Fofoca virou um podcast de faxina. Legal. É um podcast de não é de ver. É realmente de background. As pessoas, para se conectar com o Brasil Profundo, elas estão limpando a privada. Elas estão lavando a louça, enchendo garrafa. Claro, tem a galera que ouve na estrada. Sim, na academia. Na academia. Tem um podcast de malhar também, mas eu não recomendo. Muitas pessoas feridas já apareceram pra reclamar, porque solta o peso, começa a rir. Eu tava preocupado com isso. No mínimo, passar vexame no meio da academia. Sim, eu mesma rio. Eu faço assim, né? Quando eu editava, eu gravava, ria muito na gravação. Aí na edição, eu ria muito na edição. E aí, quando eu terminava, é muito doido. Terminava de editar, ai, que bom, vou pra academia. Ouvia o que eu editei, porque fica outra coisa. E eu ria lá. Mas, enfim, eu acho que cada podcast é de ocasião. Não foi a intenção furar bolha, mas o aprendizado, quando eu vi chegar em pessoas muito importantes, o aprendizado foi que somos latino-americanos. Foi um reforço pra mim, né? Somos latino-americanos, temos questões de latino-americanos, rimos juntos, é uma forma de reunir gente, pontos em comum. Eu não achava que eu tinha ponto em comum com um velho patriota. Mas o velho patriota gosta de fofoca também. Quando eu te vi por aí contando a história de origem do Hoje Tem, essa jornada que você contou, você conta
que o Hoje Tem, ele nasce até como uma... Você usou a expressão projeto paralelo. Meu trabalho me massacra, como o trabalho de praticamente todo mundo massacra. Sim. E resolvi fazer isso aqui. Aí faz aquele barulho de fitinha adiantando. E hoje, o Hoje Tem não é seu único emprego, porque também tem isso, né? Podcasters têm essa dificuldade de ganhar dinheiro. Marca de café, por favor, patrocina. Sim. Aí a Leila. Mas o Hoje Tem é seu trabalho. Você tem a sua obrigação, você tem seus horários, você tem produtora te cobrando e tal. Ele não é meu único emprego, ele é meu segundo emprego. Isso. E aí, quando eu ouvi você falando isso, eu lembrei de uma coisa que eu abri o Boa Noite Internet uma vez falando, que é: trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos para amar. E como é que está sendo isso para você, essa, vou chamar de transição, mas enfim, uma coisa que era isso. Primeiro, acho que a pergunta é: você é uma incentivadora do projeto paralelo? Porque, deixa eu dar um passo atrás, eu trabalhava lá no Facebook. Uma reclamação que praticamente todo mundo da minha equipe criativa tinha era: eu não estou fazendo trabalhos criativos que eu gosto, que eu me orgulhe, que exercitem minha criatividade, não sei o que lá. E a direção, a vice-presidência, começou a botar uma história de faça projetos pessoais paralelos. E aí chamou um cara da minha equipe, que para mim era um dos caras mais geniais, no sentido publicitário da coisa, de inventar umas interferências na cidade, não sei o que lá. E o cara veio dar uma palestrinha interna sobre projetos pessoais. E eu fiquei revoltado com aquilo, porque eu falei assim: então a solução que você está dando para eu ser infeliz no trabalho é ser feliz fora do trabalho e abaixa a cabeça e continua sendo infeliz dentro do trabalho, é isso aí. Anos depois ele saiu do Facebook. Ele começou a dar palestras sobre projetos pessoais. Então eu vi que não era papinho. Ele realmente acreditava naquilo que ele estava falando, e ele é um defensor do projeto paralelo, projeto pessoal. Ele continua fazendo, e hoje em dia ele está numa grande multinacional, num cargo altíssimo, mas eu imagino que ele continua fazendo projetos paralelos e tal. Concordo. Qual é a sua opinião nesse tribunal da vida? Ele está correto. Estou contra você, no tá bom e no ruim, estou contra a Cris Dias. É isso mesmo. Eu sofri muito no meio da publicidade, mas acho que eu sofri mais por questões de assédio moral, de ambiente hostil para a mulher. Criativamente, eu definhei sim, porque a gente, na publicidade, principalmente, a gente alimenta uma história com as premiações de que criatividade é algo... é competição. Literalmente um troféu. Existe para o melhor. E ele é feio, é um leão freando, assim, é um leão que não quer ir pra você. Mas eu realmente achava, eu tive uma fase que eu achava que se as minhas ideias não eram aprovadas por aquele cliente, elas eram ruins. E não é por causa disso. É porque o cliente tinha outra necessidade, que não é o mundo fantasioso da cabeça de Leila para ganhar um prêmio. Às vezes o cliente ele só quer uma gôndola. Uhum. Ele não quer uma realidade aumentada ali. Ele só quer escrever, compre agora. Mas é isso. Eu demorei mesmo para entender que eu não era não criativa porque o meu diretor de criação não gostava das minhas ideias. É porque ele era um cara que gostava de homens brancos, sim. Héteros. E ele iria sempre dar ouvido para esses caras. Às vezes, quando o cliente queria uma ideia fantasiosa, maravilhosa, genial, entrava outra camada. Porque primeiro vem a camada do ele tem metas, e às vezes a meta não vai conversar com a sua ideia pirada. Uhum. Abaixo dessa camada, tem a camada do existe um diretor de criação que não vai priorizar a mulher. Vai priorizar dos caras. Abaixo disso, tem a nordestina. Não, porque ela não entende, meu. Então, eu me vi embaixo de uma grande lasanha de despriorização, e aí eu burnoutei, entrei em depressão, isso mexeu muito com a minha criatividade. O Hoje Tem veio depois de uma tour de um ano no Nerdcast Wanda, eu tava sempre indo, Wanda Nerdcast. Aí Hoje Tem aconteceu em 2019, após o povo pedir muito, tá bom, faz o seu, para de participar dos outros. Não, gente, é caro, negócio de editor, eu não sei editar, não. E eu tinha meu emprego, né? Eu tenho meu emprego e eu tava feliz de estar participando do podcast dos outros, porque era isso, era quando eu podia contar as histórias como eu queria, eu relaxava, eu gostava de conversar. Se na semana que vem não fosse gravar, não tinha obrigação de gravar. Não tinha obrigação, e eu já tinha absorvido que eu não ia ganhar prêmio mesmo, que a minha ideia não ia ser aceita mesmo, que o meu papel como mulher numa agência era fazer compre aqui, compre agora,
repetir a frase que o homem definiu como frase, conceito, tinha entrado num estadinho assim de torpor e autodesvalorização. Quando as pessoas começaram a falar, a gente paga para você pagar esse editor. Aí eu abri empresa, fiz tudo direitinho, site, não registrei, com o dinheiro dele, que a galera fez, né, pelo apoio. Com o dinheiro eu paguei o editor e eu comecei, aí eu me vi com a audiência que era metade nerd, metade gay, do Wanda e do Nerdcast. Aí eu lembro que o primeiro episódio foi drags da RuPaul Drag Race como se fossem heróis da Marvel. Então, é isso. Foi o jeito que eu conciliei. E foi muito legal. Fui crescendo, foi legal aos pouquinhos, um episódio atrás do outro. E eu fui tendo feedback do público. Isso foi muito legal, porque não tinha mais diretor de criação. Eram as pessoas ovacionando, sabe? E aí eu comecei a querer me profissionalizar mais, porque essas pessoas estavam, pela primeira vez, eu estava sendo paga, era pouquinho, paga por pessoas que gostavam do que eu fazia, sabe? Então eu tentei melhorar, passei a roteirizar, passei a chamar gente maior, passei a comprar equipamento. E estamos aí até hoje. Então eu sou a favor do projeto paralelo. Hoje eu trabalho no BuzzFeed. E uma das coisas que eu falei na minha entrevista é isso, já contrapondo ao que você falou da tua experiência com esse rapaz, com o Facebook. Eu fiquei muito feliz de poder dizer pela primeira vez, tranquilamente, eu acho que o BuzzFeed também. Eu falei assim, não tenho vaidade, não quero ser genial, vou tentar ser genial, mas não vou ficar brigando. Se o cliente quiser que eu mudo com o maior prazer, porque eu tenho meu podcast. Ah, sim. Meu podcast me salvou de ego, que é um ego que atravanca, né? Um business. Esse business não é meu, aquele cliente não é meu, o BuzzFeed não é meu. Estou aqui para servi-lo e você está aqui para me pagar. Eu tava contando isso ontem para um amigo meu, também ex-Facebook, e falando isso, exatamente essa jornada que você deu. O Boa Noite Internet define... o que é o Boa Noite Internet? É o podcast onde eu faço o que eu tiver afim. Uhum. Hoje é entrevista, amanhã literalmente é palestrinha, já fizemos ficção, já fizemos isso aqui. E aí me permite exatamente isso que você falou. Apesar de não ser um projeto paralelo, de ser inclusive a principal fonte de renda, ele cumpre esse cara que eu vou fazer o que eu quiser, eu não vou, então... Mas tem um feedback do público no sentido, eu quero ver a entrevista toda em vídeo, sobe a entrevista na íntegra no YouTube. Bom, até um passo antes, o vídeo. Vídeo. O vídeo eu vou ter que ir para um estúdio, não posso gravar de casa com a pessoa que está em Fortaleza, com a pessoa que está em Berlim, que está não sei o que. Não, vamos dar um jeito. Então, assim, não é que também eu não abro mão de nada, mas aí eu concordo com você. Não retribuindo o que você fez de discordar de mim, eu vou discordar de você só de rancor aqui. Mas sim, concordo. Funciona muito isso. Dá uma tranquilidade. Beleza, quando eu quiser ser artistinha, eu vou ser artistinha aqui. Eu vou fazer um negócio de quebrar a internet. É isso. E até no próprio mercado de podcast, sei lá, vou inventar aqui exagerado assim. Não, Cris, tá na moda True Crime, você tinha que fazer um podcast de True Crime. Cara, eu não tô com vontade de fazer. Funcionaria Exato. muito, teria 1 milhão de ouvintes, show, mas assim, não me interessa, não sei fazer, Então, beleza, então não me deixo levar até por esse tipo de coisa de que eu brinquei de fazer a pesquisa, você falou da bússola, assim. Qual podcast que se eu fizesse agora ia bombar? Puta, aí vai virar emprego, aí vai virar obrigação e tal, aí eu vou ter que fazer um novo podcast paralelo. Existe uma obrigação, né? Eu chamo os meus apoiadores de ouvintes pagãos, porque eles me pagam, e a gente tem um grupo de Telegram que a gente tem uma relação muito aberta, assim. E eu gosto muito, eu me sinto muito culpada, começo a bater sempre uma culpa quando eu tô doente ou quando eu preciso tirar uma férias, porque é foda. Eu tenho 3 empregos, na verdade. Eu trabalho no BuzzFeed, eu tenho meus freelas e eu tenho o meu podcast. E antes eu fazia negociação, publi, essas coisas, né? Aí eu entrei a falar de política, eu perdi. Então, era muito estressante. E aí eu sempre chegava assim pra eles, né? Gente, eu preciso de uns dias aí sem gravar, sem postar, não sei o que, tudo bem. Eles são super compreensivos. Eu achei muito legal essa relação que foi construída. Não é a minha principal renda, mas é uma renda que paga coisas pra mim, paga muitas contas minhas. Então, eu sou muito grata, porque eu sempre falo pra eles, todo fim de ano, todo aniversário do podcast, eu falo assim, cara, vocês me deram uma profissão, juntaram os caquinhos da minha autoestima como profissional, criativa, Sim. Vocês me dão dinheiro, então eu pago contas, isso é muito legal. Vocês são muito compreensivos enquanto meus chefes, mas às vezes eu dou coió, né? Teve uma menina que, porque pagou R$10, ela queria que o e-mail dela fosse lido. Sim.
Aí eu dou uns fechos lá. Aqui não é superchat, não. Exatamente. Dei uns fechos lá e tudo. Mas é isso. Eu gosto muito de ter os apoiadores. Gosto do fato de, como podcaster, você sabe disso. Porque assim, com marca a gente não pode contar sempre. Com marca a gente... Vai ter marca que não vai concordar politicamente com você. Vai ter marca que até os executivos concordam, mas eles não podem associar a marca a você, porque você se posicionou numa eleição. Então, ter uma base de apoiadores que, de fato, bancam você, eu acho isso muito legal. Amo marca, amo patrocinador, quero muito, quero mais sempre. Espero que um dia se perca essa coisa do medo de patrocinar alguém porque uma pessoa tem uma opinião, um posicionamento, né, político. Mas ter uma base de ouvintes que banca você, literalmente, é muito legal. É muito legal. E tirou total a coisa da síndrome de impostura. Olha, é isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um papo muito legal de revisitar aí histórias do próprio podcast. Vou dar uma palestra aí. Peguei várias informações mentais aí pra eu meter nas palestras. Anote aí. E ouvintes, obrigada, viu, gente? Quem quiser me segue aí nas redes, que isso ajuda. Inscreve no meu canal, que agora eu tô com um canal no YouTube, aí. Viu, Cris? Que é um canal onde o Hoje Tem tá em vídeo agora, né? Então, que lá dá pra ver os reacts. Dá pra ver os reacts. Dá pra ver a gente reagindo às próprias coisas que tá falando. Exatamente. Valeu. É isso aí, internet. Mais um programa no ar, número 101. Tá bom, eu vou parar de contar agora. Não é pra se preocupar com o número, não é algo de figurinha isso aqui. Se você gostou desse ou de qualquer outro episódio, passa adiante, espalhe a palavra, que nem fofoca. É o nosso marketing de atração aqui. Manda para alguém que você acha que pode se interessar nessa conversa. Ou então, manda para alguém que você acha que fofoca muito, pode ser também. E não deixa de ir lá no bonusinternet.com.br/assine se você curte esses agora mais de 100 programas no ar. Aliás, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem celebrando aí o programa 100. É isso que me faz voltar aqui toda semana. E quem assina também tem acesso à nossa newsletter exclusiva só para quem apoia, só para quem é show. A Leila chama quem apoia hoje, tem de ouvintes pagãos, acho que eu então vou adotar aqui. Inclusive o ouvinte pagão ganha acesso a todas as edições anteriores, já são mais de 200 newsletters, aí é muito conteúdo, muita moleza. E agora a gente está numa fase aí quase toda semana analisando o mundo do pós-social, da vida depois do ápice do auge das redes sociais, que na newsletter da semana passada eu chamei de um grande delírio millennial, porque era um sonho bom, mas agora a gente está aí perdido pelo mundo procurando a próxima grande rede social, que eu acho que não vai existir, mas quem sabe, assina lá para entender e acompanhar. Até porque, spoiler, hein? A verdadeira nova rede social que vai dominar todas, você já sabe qual é o Discord do Bolinho de Internet, o melhor Discord, o Discord que não é jovem, não é Roblox, não é LOLzinho. A gente lá fala de tudo, de foto de bichinho a política internacional, com muito meme no meio do caminho. E lá é a volta não das redes sociais, é a volta do Mirk, do chat do UOL. Tem que ir lá para ver e viver no bonoiteinternet.com.br/Discord. Mas é isso aí, chega por hoje. Segue a Leila lá nas redes, @LeilaGermano, link na descrição do episódio, no doobly-doo, como diria meu ídolo John Green. Ouve Hoje Tem, o Fofoca na Calçada, segue tudo aí, segue no YouTube também. Porque semana que vem a gente vai receber um cara que vive de dar opinião, um dos autores mais lidos do país. Joga lá no Instagram, se você adivinhou quem é, e conta o seu palpite. Semana que vem, domingo, 8 da noite, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana. Ampere.